Olha só, você sabia que o trabalhador CLT, ele pode agora pegar um crédito consignado com juros mais baixos? Exatamente, então se você é CLT, você pode pegar esse crédito, mas olha só, já vou te adiantar aqui que você pode pegar um crédito mais baixo, mas isso pode te aliviar hoje, mas não vai resolver o seu problema. Mas, Rodolfo, como é que funciona esse lance aí desse crédito consignado? Quem pode pegar? Quais são os juros? Qual é o risco de pegar esse negócio? O que acontece caso eu seja demitido? Olha só, você quer saber todos os detalhes? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você exatamente todos os pontos, mas já fica ligado que pode parecer uma boa, mas se você não está criando uma nova fonte de renda, isso aqui pode ser uma grande armadilha para você e eu vou explicar tudo para você nesse vídeo agora. Fala, empreendedor! Rodolfo dos Anjos aqui e hoje eu quero conversar com você sobre essa iniciativa que o governo criou, que é a possibilidade de você pegar um crédito consignado se você for CLT, ou seja, se você for empregado. Rodolfo, isso no fundo é uma boa? Não é uma boa? Faz sentido eu pegar dinheiro para isso, com essas condições? Eu quero explicar tudo no detalhe aqui para você, mas o fato é que o crédito, você pegar um empréstimo, né, ele tem que ser muito bem pensado, né? Você tem que pensar muito bem qual que vai ser a finalidade desse crédito que você vai pegar. Por exemplo, quando a gente analisa na visão de uma empresa, o crédito que você pega, ele sempre tem que ser utilizado para crescimento. Afinal de contas, você vai pagar uns juros, né? E no caso do crédito consignado, você vai pagar uns juros menor, só que vai ter juros. Se você não está fazendo um dinheiro novo, se você não está fazendo esse dinheiro trabalhar para você, você pode estar entrando numa grande armadilha. Eu vou explicar tudo no detalhe para você. Mas, Rodolfo, o que é esse crédito consignado? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. O governo ele lançou uma medida provisória, vou até pegar aqui minha cola, a medida provisória 1292 de 2025, que fala exatamente dessa questão do crédito consignado para quem é CLT. O crédito consignado, diferente do crédito, do empréstimo que você pega lá no banco, né, ele já é descontado diretamente na sua folha de pagamento. Então, o valor que você deve, ele já vai ser debitado automaticamente. Então, vamos supor que você pega um empréstimo de R$5.000 e você vai ter uma parcela de R$200. E vamos supor que você receba aí seus R$5.000 por mês. Então, você pegando esse empréstimo, toda vez que o dinheiro pingar lá na sua conta, já vai ser debitado automaticamente esses R$200 de uma forma automática. Na sequência aqui eu vou explicar mais sobre a garantia, sobre o que pode acontecer caso você seja desligado da empresa. Mas antes de mostrar esse ponto, eu quero tocar um vídeo aqui do atual ministro da Economia, o Fernando Haddad, explicando um pouco sobre esse crédito consignado. Olha só, dá uma escuta aí. Justamente porque o juro está alto e nós temos um Banco Central independente que fixa o juro, é que nós temos que tomar medidas como essa para proteger o trabalhador. O trabalhador que vai a um banco hoje sem garantia e pede um crédito pessoal, ele está pagando entre 5% e 6% ao mês. Quando você faz um projeto como esse, o que ele está falando aqui, né? Se você vai numa instituição bancária, você solicita um crédito e você não dá uma garantia. Normalmente um crédito menor, né, você não apresenta nenhuma garantia real para pegar aquele dinheiro. Se você pega um dinheiro maior, é comum os bancos pedirem uma garantia real. Mas, como ele não pede uma garantia, os juros ele tende a ser maior, porque o risco é maior. Então o banco, o que ele quer? Ele quer mensurar, ele quer ter o retorno dele, então ele mensura o risco daquela operação. Como hoje nós estamos num cenário onde a nossa taxa de juros está muito elevada, é natural, né, que essa taxa de juros, esse valor da taxa de juros, ele passe, né, para o empréstimo e além disso tem o risco ali da operação. Então esses créditos que você solicita no banco diretamente, naturalmente, eles têm um risco maior. No caso do crédito consignado, não, você vai ver aqui a questão da garantia e eu vou explicar na sequência para você também. Vamos lá. Crédito consignado, você está estendendo para o trabalhador seletista aquilo que já é direito do aposentado e do servidor público. Então você vai derrubar essa taxa de 6% ao ano que ele já está pagando e sempre pagou. Você que tem uma dívida hoje com o banco no crédito pessoal, fale calmamente com o seu gerente, pergunte quanto você está pagando de taxa de juro. Aí você que tem carteira assinada vai poder chegar para o gerente do teu banco, você pode ir em outro banco e no teu banco e comparar taxas. Olha, se eu fizer um crédito consignado em substituição ao crédito pessoal, qual é a taxa de juros que você vai me cobrar? Você pode se surpreender positivamente com a resposta. Essa taxa de juros pode cair muito
a depender de por quanto tempo você está empregado, em que setor da economia você está empregado, você pode eventualmente ter uma redução muito expressiva da taxa de juros, o que vai impactar na prestação que você paga para quitar esse empréstimo. Perfeito. Então, o que ele falou basicamente aqui? É que você pode, se você já tem um empréstimo, você pode fazer a portabilidade. Mas qual que é o grande ponto aqui desse crédito consignado? Você vai apresentar uma garantia ali, né? A garantia, no caso, vai ser o próprio FGTS, né? Que eventualmente, quando você for desligado, o valor retido, né? Ele pode ser tirado ali do FGTS, tem algumas travas. Então, esse crédito consignado, ele tem essa possibilidade, né, justamente por isso. Né? Ele tem esses juros mais baixos porque você vai apresentar uma garantia que é o FGTS. Então, esse tipo de empréstimo, nessa forma como ele está sendo apresentado, ele consegue ter essa taxa de juros mais em conta justamente por isso. Por você já ter uma garantia ali que é o FGTS. Então, se eventualmente você for desligado, né, o banco ele vai poder pegar o dinheiro ali do FGTS para fazer a quitação da sua dívida. Então é um ponto que você, não só do FGTS, mas também do seguro-desemprego, tem alguns pontos aqui que tem algumas variáveis, né, que o banco pode pegar para ter o dinheiro dele, né, para ter a certeza do pagamento. Então, basicamente, você consegue ter esses juros mais em conta por conta da garantia que você tem ali. Teoricamente, os juros vai ser limitado a 2,14 ao mês. Lembrando que você ainda tem outras variáveis, né, esse juros aqui não é o 7, né, que ainda tem IOF, ainda tem outras variáveis que impactam aqui. E você vai poder comprometer até 35% do seu salário líquido. Tá? Então esses são os números que você vai ter que avaliar aí na hora de pegar o empréstimo. Rodolfo, então eu já posso ir lá no banco agora e pegar o crédito consignado aqui? Não, calma. Tem alguns pontos que você tem que avaliar. Primeiro, a sua carteira de trabalho tem que ser a digital. Então você consegue, hoje, no momento, está funcionando só dessa forma com a carteira digital. E em algum tempo, né, é um processo que está sendo desenvolvido pelo governo, você vai poder solicitar no banco. Né? Tá acontecendo agora todo um trabalho do governo com as instituições bancárias por essa questão aí do crédito para a CLT. E alguns pontos que eu acredito que vai ser como o banco vai conduzir toda essa negociação. Vamos supor que você tenha lá o seu salário de R$5.000 por mês e você queira pegar um empréstimo consignado e você foi recém-contratado. Então, nesse momento que você está sendo contratado, é assim que eu acredito que vai funcionar, tá? Que ainda não tem muita explicação sobre isso, mas eu acredito que seja dessa forma. Como você foi recém-contratado, você ainda não tem ali um fundo de garantia muito grande. Então, a garantia que o banco vai poder pegar ela é muito pequena, às vezes até inexistente. Então, dependendo do período que você tiver de emprego, né, você vai conseguir ou não pegar esse crédito e também vai depender muito do valor. Né? Então, se você é recém-contratado, como nesse caso aqui, às vezes você não consiga pegar um empréstimo consignado. Se você for mais tempo contratado, você consiga pegar um crédito maior. Tá? É assim que eu acredito que vai ser conduzido pelos bancos, porque o banco precisa de uma garantia. A garantia justamente vai ser a questão do FGTS que ele vai poder pegar. Então, a partir de abril, né, quando esse sistema vai estar começando, inclusive, foram mais de 40 milhões de simulações de empréstimo de crédito consignado, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso em pouquíssimo tempo. A reportagem aqui do dia 24, né, essa informação ela é muito recente, né, essa possibilidade ela é muito recente, para você ver como as pessoas estão querendo pegar crédito, né, um crédito mais barato. Só que aí nós temos um risco, né? Você tem um risco. Dependendo, lógico, da finalidade que você for utilizar esse crédito, vale muito a pena você pegar. Tá? Como, por exemplo, você já tomou um empréstimo e você está pagando lá seus 5% de juros ao mês, como o ministro colocou. E você consegue um empréstimo que você vai ter uma parcela onde os juros é de 2,5%, 3% ao mês, já é uma troca interessante, porque você vai pagar menos juros. O seu objetivo é sempre pagar menos juros. Agora, você está querendo tomar uma dívida, por exemplo, para trocar de carro, mas você vai comprometer o seu orçamento. É muito complicado. Você está contratando uma dívida para fazer uma compra de um bem. Toma muito cuidado com isso. Na minha visão, todo crédito que você pega, ele tem que ter uma finalidade de crescimento. Tá? Principalmente se você pensa em montar um negócio. O seu negócio, principalmente, todo crédito que você pega, ele tem que ser com essa finalidade de fazer o dinheiro crescer, porque você vai pagar juros. Não esqueça disso. Ah, Rodolfo, mas eu quero trocar um bem aqui na minha casa, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma geladeira, eu quero fazer uma reforma aqui na minha casa. Tem que tomar muito cuidado porque, independente do que aconteça, você está tomando um empréstimo, você vai ter uma dívida para você pagar. Não é muito mais interessante você pensar em fazer um dinheiro novo,
né, que é o que eventualmente vai ter que acontecer. Você vai precisar, aí, às vezes, de um dinheiro novo para pagar essa dívida. Então é muito mais interessante você começar toda uma movimentação para você, o gerador desse dinheiro, né? Você que vai criar esse dinheiro para você fazer as suas compras, para você quitar eventualmente uma dívida. É uma visão muito mais interessante. Por quê? Porque é um dinheiro novo, você não vai pagar juros e você vai poder crescer esse dinheiro quantas vezes você quiser. A melhor forma de você fazer isso é empreendendo. Mas, Rodolfo, mesmo eu sendo um CLT, eu posso empreender? Pode. Se você empreender principalmente do jeito certo, você vai conseguir, sem sombra de dúvidas, ter muito mais retorno, muito mais resultado do que eventualmente pegar um empréstimo, às vezes até mesmo aí que o seu salário. E basicamente o que é que você precisa? É vender para o governo. Tá? Para vender para o governo você vai precisar disso aqui, um computador com acesso à internet e entender do processo. Para você entender mais do processo, é lógico, você tem que estar inscrito aqui no canal, porque tem sempre conteúdo novo, conteúdo relevante para você sobre vendas para o governo e curtir esse vídeo aqui. Mas o que acontece? O governo, ele é o maior computador do país. Todos os anos são bilhões e bilhões de reais gastos comprando tudo que ele precisa. Ele está anunciando na internet o que ele quer comprar. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que olhar aqui nos portais o que ele está querendo comprar e vender para ele. Simples assim. Lógico, você precisa de conhecimento, você pode estar abrindo um MEI para estar participando das disputas. Dá para fazer como pessoa física, mas eu recomendo que você faça como com o CNPJ. Você pode fazer por outras empresas. Existe uma infinidade de possibilidades que você tem para vender para o governo. E, consequentemente, quando você vende, quando você aprende esse processo de venda, é um dinheiro novo que você está gerando. Então, vamos supor que você faça uma venda aí de 5 mil reais. Quando a gente fala de vender para o governo, vender para órgãos públicos, a gente está falando de você fazer vendas com margens aí de 30% ou mais. Então, uma venda de 5 mil reais vai te deixar R$ 1.500 de lucro aí no seu bolso. Mas, Rodolfo, eu não tenho dinheiro para girar esse negócio. Nesse caso, né, eu vejo que faz muito sentido você pegar esse crédito consignado para você fazer o dinheiro crescer. Então, nesse caso, você precisaria de uns 3 mil reais, vamos colocar assim, né, para ter R$ 1.500 de lucro. Mas vamos colocar que você pague aí 3% de juros. E nesse caso de 3.500, 10%, você pagaria 350, 1% 35 vezes 3, você pagaria aí 105, 110 reais mais ou menos de juros. Vamos colocar aí. Você acha que essa conta é boa? Você pagar 110 reais de juros, né? Um mês ali de operação, para você receber R$ 1.500? Coloca nos comentários aí para mim. Eu quero saber se você acha que é uma boa operação, né? Porque é basicamente isso que você vai fazer. Você pega um empréstimo e faz esse dinheiro crescer. Esse, na minha visão, é o melhor racional para você eventualmente pegar um crédito de uma forma sadia, né? Não para você, não, vou pegar esse empréstimo aqui, vou comprar uma geladeira nova, vou comprar um carro novo para mim, vou assumir uma parcela e vou aumentar meu endividamento e as coisas vão ficando difíceis às vezes, né? Se você não tiver um bom controle financeiro. E aí, naturalmente, você vai precisar fazer dinheiro novo. Não adianta você pegar dívida para quitar dívida, que você só vai criando uma bola de neve. Você cria uma armadilha para você. Não sei se você está no momento da armadilha, mas se você ainda não tiver muita atenção para você não cair nessa armadilha de pegar um empréstimo para quitar outro empréstimo, depois pega outro empréstimo para quitar outro empréstimo, você só vai aumentando a sua taxa de juros. Você tem que fazer um dinheiro novo. Se você já está no momento da armadilha, Rodolfo, estou aqui enrolado. Então, você tem que fazer um dinheiro novo. Não adianta você pegar mais um empréstimo. Pode resolver, né, ali no primeiro momento, mas você está combatendo o sintoma, você não está combatendo a raiz do problema, que é o que tem que ser combatido, que é justamente você fabricar o dinheiro para realmente quitar suas dívidas, para você sair do aperto e ter a tranquilidade financeira, tá? Na minha visão, então, esse crédito consignado, ele é interessante, tem o seu valor, ajuda com certeza se você já tiver um outro empréstimo para pegar um empréstimo mais barato. E se você quiser comprar alguma coisa, né, beleza, vai ser um juros barato, mas sempre pensa nisso. Se você for nessa, você pode estar caindo numa armadilha. Sempre pense em criar dinheiro novo. Se você quiser aprender a criar dinheiro novo, deixei um link na descrição do vídeo para você aprender toda a estratégia, todo o processo, todo o passo a passo, para você faturar alto aí participando de licitações, vendendo para o governo e ter essa tranquilidade, né, financeira, buscar a sua tranquilidade financeira, dependendo única e exclusivamente da sua dedicação, da sua perseverança para fazer este negócio acontecer. Maravilha? Então já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Um grande abraço e muito cuidado, muita atenção na hora que você for tomar algum tipo de empréstimo, mesmo que seja com juros mais em conta, tá bom? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.